Bom dia, o meu nome é Adriano Freire e neste vídeo vou apresentar brevemente o quarto capítulo do livro Gestão Moderna, que aborda a área funcional de investigação e desenvolvimento. Os tópicos cobertos neste capítulo são a inovação, a investigação, a tecnologia, os novos produtos e serviços e, finalmente, o anexo com a liderança da área funcional de investigação e desenvolvimento. E este capítulo tem início com um caso muitíssimo atual relacionado com o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19 por parte da Pfizer. E este desenvolvimento ocorreu num espaço de apenas 8 meses, quando o recorde anterior para o desenvolvimento de uma vacina era superior a 4 anos. Para alcançar este feito, a Pfizer teve que repensar todo o processo de investigação, mas também de produção e de distribuição desta nova vacina, mas os resultados provaram estar no caminho certo. A eficácia da vacina é elevadíssima e a Pfizer tem atualmente uma cota de mercado mundial de cerca de 26%. E mais recentemente, começou a distribuir também o revolucionário comprimido Paxlovid, que permite reduzir drasticamente a severidade das infecções com o coronavírus e eliminar 90% das hospitalizações associadas ao Covid-19. A primeira parte do capítulo é dedicada ao tema abrangente da inovação. Na realidade, inovação é um processo de criação e de lançamento de algo novo na própria organização ou no mercado. E como todos os processos, tem várias fases. A primeira fase é a fase da oportunidade, que muitas vezes é assumida inconscientemente pelos gestores e pelos colaboradores da empresa que identificam oportunidades de melhoria. Depois vem a fase da ideia e as melhores ideias são levadas para desenvolvimento e teste. Se o teste revelar que ainda não está de acordo com as especificações necessárias, então regressa para a fase de desenvolvimento e avança até ao teste novo e, finalmente, se for aprovado, passa para a fase de introdução e, finalmente, difusão para mais aplicações. Tipicamente, o processo de inovação pode ser conduzido com duas abordagens complementares. A primeira é a abordagem bottom-up, de baixo para cima, que fomenta a participação de colaboradores da empresa, clientes, fornecedores, através da sugestão de muitas ideias. Essas ideias depois são selecionadas, algumas são implementadas e, no fim, há recompensas. Esta abordagem bottom-up gera, sobretudo, inovações incrementais. Mas também pode ser adotada a abordagem top-down, de cima para baixo, liderada pelos gestores de topo, em que se procura promover inovações tipicamente distintivas ou mesmo radicais. E ambas as abordagens podem ser naturalmente conciliadas. Por exemplo, no negócio das cervejas, há muitas melhorias industriais, comerciais, de produto que são apresentadas por colaboradores, por fornecedores, clientes e que dão origem a melhorias incrementais, enquanto que algumas novas categorias de cerveja, por exemplo, ou novos sistemas operacionais têm que ser definidos superiormente numa abordagem mais top-down. Nesta abordagem top-down, é também importante que a gestão topo defina claramente se a empresa deve ser mais pioneira, first mover, ou seguidora na inovação. E esta decisão estratégica depende da avaliação de 5 condições: a dimensão do mercado, o acesso ao mercado, o nível de competição, os recursos da própria empresa e a capacidade de proteção da inovação. Por exemplo, se a empresa for mais pequena, com menos recursos, e achar que não consegue, através de patentes, proteger-se do ataque de concorrentes, então se calhar é melhor ser seguidora. Se pelo contrário a empresa tiver recursos para a inovação muito avançados, conseguir ter capacidade de proteção das suas inovações e o mercado ainda tiver por explorar, então faz sentido ser first mover, pioneiro. Por exemplo, a Swatch tem desde sempre desenvolvido muitas inovações pioneiras ao nível do produto e também do processo para criar relógios realmente diferenciados e muito inovadores. E continua a inovar, por exemplo, numa parceria com o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, decidiu colocar nos seus relógios imagens de pinturas famosas. A segunda parte deste capítulo centra-se no tema da investigação, que visa avançar o conhecimento científico sobre a natureza ou sobre a sociedade. E, dados os investimentos avultados ao longo de muitos anos necessários para esta investigação básica, a maior parte dos projetos são colaborativos. E isso proporciona claras vantagens aos parceiros envolvidos,
desde a redução dos custos, do risco e do tempo, bem como a possível imposição de normas para todo o negócio, mas também gera algumas desvantagens, desde logo os critérios de repartição dos custos e dos benefícios, bem como o risco de fuga de informação por haver mais entidades envolvidas e algumas dificuldades de decidir como é que vão ser desenvolvidos os projetos futuros decorrentes da investigação iniciada. Por exemplo, a European Academy of Wind Energy, portanto a Academia Europeia de Energia Eólica, que conta com cerca de 50 universidades e institutos técnicos europeus, bem como de alguns outros países, colabora ativamente em projetos de pesquisa pré-competitivos, com cerca de 500 fabricantes de turbinas eólicas e outros equipamentos, prestadores de serviços de eletricidade, parques eólicos, etc. Mas, por vezes, estes parceiros têm focos um pouco distintos e até divergentes nos projetos de investigação. Na realidade, a maior parte das empresas privilegia o avanço na aplicação prática do conhecimento para lançar novos produtos e serviços no mercado. Já muitas universidades e centros de pesquisa privilegiam o avanço da compreensão teórica da ciência. E esta divergência tem sido resolvida através daquilo que é designado a investigação básica inspirada no uso. Isto é, definir à partida quais são os objetivos finais que se quer alcançar em termos de inovações para o mercado e construir a ciência e depois a pô-la em prática com projetos mais concretos. Por exemplo, a Comissão Europeia decidiu precisamente reorientar o programa ambicioso Horizonte Europa para a promoção do que designou ciência aberta, fomentando desde o início a colaboração aberta entre o meio académico, os centros de pesquisa, as empresas, as autoridades públicas, os utilizadores finais e a sociedade em geral. E desta forma espera conduzir todo o processo de investigação de uma forma mais clara até alcançar resultados concretos. A terceira parte do capítulo é dedicada ao tema da tecnologia, ou seja, o conjunto de técnicas, processos e instrumentos relacionados com alguma área da atividade. E é interessante verificar que as tecnologias evoluem tipicamente ao longo de 4 fases do ciclo tecnológico. A primeira fase é a fase da variação, isto é, há uma variação na base tecnológica, há uma nova tecnologia que está a ser adotada, por exemplo, a internet. Depois vem a fase da fermentação, isto é, aplicações distintas da nova base tecnológica para explorar oportunidades. E algumas são melhor sucedidas e são selecionadas já na terceira fase, onde se identifica o padrão dominante destas tecnologias. E na fase de renovação, obviamente, há a promoção de melhorias incrementais, aperfeiçoamentos da base tecnológica predominante. Por exemplo, no setor da comunicação social, a introdução da tecnologia da internet foi uma variação significativa, foi uma disrupção, e que depois deu origem à fermentação, ou seja, ao desenvolvimento de muitas aplicações alternativas da internet na comunicação social. Ao longo do tempo ficou claro que algumas eram melhor sucedidas que outras e entrou-se então na fase da seleção, ou seja, a determinação do padrão predominante da conciliação da internet com os meios normais da comunicação social, nomeadamente através de modelos freemium, em que uma parte da informação disponibilizada é gratuita, mas o acesso a conteúdos de maior valor acrescentado são pagos. E hoje em dia estamos na fase da renovação, isto é, na melhoria contínua de novas abordagens, por exemplo, newsletters personalizadas só com os conteúdos relevantes para cada utilizador, etc. E uma vez clarificada a fase do ciclo tecnológico em que o negócio se encontra, a empresa tem agora que tomar um conjunto de medidas ofensivas ou defensivas para gerir a sua evolução tecnológica. Essas medidas podem ser tomadas de uma forma isolada e então a empresa, por exemplo, avança com novos investimentos, contrata melhores cientistas para avançar a tecnologia ou protege-se com patentes ou retaliando contra concorrentes que se estão a aproximar em termos tecnológicos. Mas esta evolução tecnológica pode ser também gerida em parceria com outras entidades, tanto ao nível ofensivo como defensivo. Por exemplo, quando a Intel decidiu lançar em 1970 os seus primeiros microprocessadores, licenciou-os a concorrentes americanos e estrangeiros, numa lógica de parceria. E desta forma conseguiu endereçar o mercado muito mais rapidamente. Já nos anos 80,
quando muitos fabricantes de computadores pessoais já tinham adotado os microprocessadores da Intel, a empresa decidiu parar o licenciamento e passar a evoluir apenas sozinha, com medidas ofensivas e defensivas de gestão da tecnologia, introduzindo sucessivas gerações de microprocessadores, retaliando com processos contra alguns dos concorrentes e, como é sabido, tem tido bastante sucesso no mercado. A quarta parte deste capítulo é dedicada aos novos produtos e serviços, onde há muitos tipos de inovação que podem ser adotados pelas empresas. E, nesse sentido, convém começar por perceber em que fase do ciclo de vida da indústria é que o negócio se encontra. Pode estar numa fase de introdução, crescimento, maturidade ou declínio, e há determinados tipos de inovação que fazem mais sentido, por exemplo, numa fase inicial, como a inovação de conceito. Já a posição competitiva da empresa também deve ser tida em consideração para perceber se vamos investir mais dinheiro ou menos dinheiro em inovações. Por exemplo, numa fase inicial, a empresa pode ter menos recursos e inovar só, por exemplo, com inovações de serviço. Uma empresa que se distinguiu bastante a este nível foi o Grupo Sograp, através de inovações de embalagem para a sua marca mais conhecida à escala mundial, Mateus Rosé. E desde sempre que Mateus Rosé tem uma garrafa no formato de cantil para se diferenciar no linear das grandes superfícies dos supermercados e conseguir assim atrair a atenção dos potenciais clientes. Hoje em dia estas garrafas estão um pouco mais estilizadas, mais modernas, com um design mais apelativo, mas a inovação de embalagem continua a ser absolutamente fundamental para a marca Mateus Rosé. E se a empresa desejar criar novos mercados de raiz com produtos e serviços muito disruptivos, pode adotar a metodologia Blue Ocean ou Oceano Azul. Por exemplo, mantendo nos negócios dos vinhos, o grupo australiano Caselas decidiu lançar a marca de vinhos Yellowtail, cauda amarela associada ao canguru, para servir um nicho inexplorado de clientes jovens e cosmopolitas, com pouca experiência de consumo de vinhos mais sofisticados, mas com uma mentalidade aberta à experimentação e uma vida social muito ativa. E, nesse sentido, definiram uma curva de valor de inovação que envolvia eliminar alguns dos atributos tradicionais dos vinhos, baixar alguns dos outros atributos, subir alguns atributos e criar novos atributos de raiz, como, por exemplo, merchandising muito irreverente, campanhas promocionais associadas à diversão, à alegria de beber os vinhos Yellowtail, etc. Os resultados provaram que estavam no caminho certo. Em poucos anos, os vinhos Yellowtail já eram a marca mais importada no mercado americano, que é o maior do mundo, superando em quantidade as vendas dos vinhos franceses todos em conjunto. E o que se tem verificado é que muitas empresas digitais têm exatamente procurado desenvolver oceanos azuis, identificando oportunidades por explorar e lançando novas tecnologias, novos serviços, novos produtos que encontram uma grande aceitação à escala mundial. Estamos a falar de uma Uber, de uma TikTok, etc. Finalmente, o anexo do capítulo é centrado no tema da liderança da área funcional de investigação e desenvolvimento através da aplicação do mapa EPRO. Como seria de esperar, as áreas de investigação e desenvolvimento estão centradas no perfil governador, pela necessidade de rigor científico, de planificação dos projetos colaborativos ao longo de muitos anos. Mas as características dos perfis empreendedor, social e operacional também são necessárias para que estes projetos mais científicos sejam bem realizados ao longo do tempo. Já os novos produtos e serviços a lançar no mercado tendem a ter uma maior predominância do perfil empreendedor. E aqui a procura da proatividade, da disrupção, da ambição prevalece sobre os outros perfis, mas ainda assim as características governadoras, sociais e operacionais continuam a ser importantes para complementar a base empreendedora nos novos produtos e serviços. Na realidade, as equipas de inovação devem ser sempre polivalentes, integrando pessoas com diferentes perfis de personalidade, para evoluir com sucesso ao longo de todas as fases do processo de inovação. Tipicamente, nas fases iniciais de oportunidade de ideias, os empreendedores e sociais são muito ativos, identificando muitas oportunidades, apresentando muitas ideias. Mas depois, na fase
Já de desenvolvimento e de teste, onde é preciso mais realismo, mais pragmatismo, os governadores e operacionais tendem a assumir mais protagonismo nas equipas. Quando se avança para a fase de introdução, os empreendedores sociais já tendem a voltar a ter também mais voz ativa e os governadores planificam bem todas as atividades de introdução. E depois, na difusão ao longo do tempo, os empreendedores sociais tendem a ter mais protagonismo. Portanto, todos os perfis egos são absolutamente necessários para que a inovação seja bem sucedida. Muito bem, espero que tenha gostado desta breve apresentação dos temas do 4º capítulo do livro Gestão Moderna. O capítulo aborda muitos mais tópicos, inclui muitos exemplos práticos de empresas, de inovações bem-sucedidas e, por isso, faço votos para que tenha uma boa leitura.